Amados, vamos para a palavra do Senhor. A guerra dos filhos de Sião contra os filhos da Grécia, né? Dando continuidade à ministração sobre a cultura do reino. Não adianta a gente trabalhar só a cultura do reino se nós não entendermos os princípios que regam toda a cultura, não é? Semana passada nós falamos sobre a cultura da Babilônia, não é? Sobre a origem da Babilônia, desconstruir a Babilônia, retirar a Babilônia de nós, porque toda a cultura, todas as culturas do mundo foram influenciadas pela Babilônia, não é? E a Babilônia, ela carrega 3 características que são totalmente opostas à cultura do reino, que é o quê? A rebelião, a desobediência, amém? E o pecado. Se não me falhar a memória, acho que é isso. Os 3 princípios que estabelecem, né, que mostram, que revelam a cultura da Babilônia. Porém, queridos, com o passar do tempo, não é, entre os anos 450 antes de Cristo, não é, até aproximadamente o ano 190, surgiu um grande império. O império dos medos e persas sucumbem e caem de joelhos diante de um homem chamado Alexandre o Grande. Se você pegar, por exemplo, 2 livros apócrifos que tem na Bíblia Católica, né, conhecida, nós chamamos de Bíblia Católica, que é o livro de 1ª, mais especificamente o livro de 1ª Macabeus, você vai ver falando da ascensão da Grécia. E o que tinha de anormal na Grécia? A Grécia é o berço da filosofia. A palavra filosofia nós podemos dividir em 2 palavras: filéu, que significa amor, né? um dos termos gregos para amor, e sofia significa pensamentos, não é? Então, o que significa filosofia? É o amor aos pensamentos. Foi a maneira que os gregos encontraram para tentar entender e compreender o sentido da vida, o sentido da existência. Por que o ser humano existe? Por que o ser humano, ele nasceu? Qual o propósito da vida? Como encontrar, e talvez o maior enigma que os gregos encontraram e que hoje todo ser humano ainda está procurando é: como alcançar a felicidade? É ou não é, gente? Esse é o maior enigma que todo ser humano carrega. É o grande ponto de interrogação que ficou desde a queda do homem. Como que o ser humano vai encontrar a felicidade? Onde o ser humano encontra a verdade? Então surgem os grandes pensadores que são oriundos da Grécia. E esse pensamento, por a Grécia ser um grande império que dominou o período, a cultura grega, a filosofia que nasce na Grécia, ela também influencia os outros povos, como por exemplo Roma, que dominou a partir de Pompeu, por volta dos anos 190 a.C., que dominou todo mundo da época. Então todo mundo foi influenciado pelo pensamento, pela cultura do pensamento, tentando encontrar por si só, aqui está a questão, tentando encontrar por si só, resolver o maior enigma do ser humano, o vazio que está dentro dele. Como o ser humano vai encontrar a felicidade? Onde o ser humano vai encontrar a verdade? Este é o fundamento da filosofia. O pai da filosofia é um grego chamado Sócrates, conhecido, né? Dado a Sócrates a paternidade da filosofia. Mas será que isso influencia o cristianismo? Com certeza. Nós vamos falar aqui, mas adiantando já, após a diáspora judaica, que aconteceu no ano 135 depois de Cristo,
Após a vitória dos romanos sobre os judeus na Revolução Judaica ou na Revolução de Simão Bar Kokhba, quando os judeus são expulsos da sua terra e são espalhados, a igreja, ela se desliga, ela se desvincula da sua origem, Jerusalém. E como que a igreja se mantém até 325, o primeiro concílio, quando a igreja se torna uma instituição? Ela se mantém através dos pais gregos da igreja. O pai da filosofia cristã, por exemplo, é um homem chamado Justino Mártir, que é um dos patriarcas, dentro da patrística, né, que nós estudamos os patriarcas da igreja, ele é um dos primeiros. Depois vem muito citado, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, e muitos outros pensadores, Orígenes, Eusébio, Atanásio, todos esses homens, que nós, dentro da teologia, nós chamamos eles de pais da igreja, eles são oriundos da Grécia, de pensamentos. Eles eram pensadores, e esses homens, eles tentaram, de alguma maneira, encontrar o equilíbrio entre a fé e a razão. Então a igreja também foi influenciada pela filosofia. E dentro da, entre aspas, verdade filosófica, o mundo foi contaminado com o pecado. E é sobre isso que eu quero falar, porque a realidade é que existe uma guerra entre os filhos de Sião. Quem são os filhos de Sião? Nós vamos entender. E os filhos da Grécia, que são aqueles que amam os seus próprios pensamentos. Então vamos lá, querido, o texto base está em Zacarias 9:13, que diz assim: quando eu curvar Judá como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante a uma espada de um guerreiro. Vou repetir mais uma vez. Quando eu curvar Judá como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante à espada de um guerreiro. Vamos entender essa questão de filhos de Sião. Então aqui está falando de Judá e Efraim. Para entender, eu não tenho tempo hábil, muito rápido, muito extenso, para poder explicar para você com exatidão, comprovar com textos bíblicos o que eu vou dizer. Então, rapidamente eu vou explicar para você. Se você pegar, por exemplo, Gênesis 49, José tinha 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando Jacó já estava para morrer, e José vai ter com ele, junto com os seus 2 filhos, Jacó vai abençoar os filhos de José, dizendo: esses filhos agora não são mais seus, eles são meus. Tanto que a tribo de José, ela é dividida em 2 meias tribos, a meia tribo de Manassés e a meia tribo de Efraim. Quando você lê na sua Bíblia tribo de Manassés e tribo de Efraim, você vai lembrar que são meia tribos que pertencem à tribo de José. Perfeito, amados? Quando Jacó já acamado vai abençoar, José muito cuidadosamente coloca Manassés à direita e Efraim à esquerda, porque Efraim era o filho mais novo. Quando Jacó vai abençoar, ele cruza as mãos, ele coloca a mão direita sobre Efraim, e José, muito constrangido com aquilo, vai: não, pai, você está fazendo errado. Fala: não, filho, eu estou falando certo, porque este teu filho menor, ele será uma tribo composta de muitas nações, de muitos povos, mostrando que Efraim iria para as nações. E isso acontece na literalidade? Acontece quando há divisão do reino, segundo o livro dos reis, primeiro livro dos reis, a partir do capítulo 2, se eu não estiver errado, é isso, 1 Reis capítulo 2, quando Salomão morre e Roboão vai assumir o reino, levanta-se um antigo servo
de Salomão, que um dia Salomão quis até matar porque era um rebelde, Jeroboão. E ele divide o reino. Então Israel se torna um reino dividido, reino do norte, reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como Israel ou Efraim, composta por 10 tribos. E o reino de Judá ficou conhecido como Judá e Jerusalém como sua capital. Era composta também por 2 tribos, apenas por 2 tribos. Com o passar do tempo, com o passar de todas as ocorrências que são registradas no livro de 1 Reis, a revolta de Jeroboão, o pecado de Onri, o casamento de Acabe com Jezabel, tudo isso, tudo que resultou, Jeú, que era para ter restaurado, não restaurou, e os reis foram sendo terríveis. Então Deus permite no ano 700, por volta de 750 antes de Cristo, que os assírios invadam Israel, Samaria, e expulse os judeus dali, os israelitas, o povo de Efraim. Alguns são deportados para a Síria, outros para o Egito, como por exemplo o profeta Jeremias, que é dessa época, foi deportado para o Egito. Porém, essas tribos, elas nunca mais foram reunificadas, nunca mais. Foram os povos, foi o povo de Israel, foram essas 10 tribos que se espalharam para as nações. Se espalhou para as nações, não foram mais reunificados. Muito pouco, um aqui, outro ali, que acabaram vindo depois do decreto de Ciro, depois de 70 anos do cativeiro da Babilônia, agora do povo judeu. Alguns ainda retornaram, mas não todas as nações, não foi mais um povo reunificado. O que sobrou? Judá, por isso que nós chamamos de judeus. Amém, queridos? Até aí tudo bem? Efraim, ele é reunificado a partir de Jesus Cristo, porque Efraim se torna as nações, aqueles que são salvos por meio de Jesus Cristo. Então nós aqui, por exemplo, somos Efraim. Quem está me entendendo? Biblicamente falando, é uma tribo composta por muitas nações, por diversas nações. Então nesse texto especificamente ele está falando o quê? Quando eu curvar Judá como um arco. O que é Judá? Os judeus. Os judeus são o arco que vai ser curvado, e Efraim é o que vai alcançar os objetivos. Quando Efraim estivesse sendo lançado às nações, como Jesus fez, enviando e comissionando a igreja para pregar para todo mundo, quando ele disse: então ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem lançou a igreja para o mundo? Israel, os judeus. Então esse texto ele já se cumpriu em parte, e está se cumprindo porque agora a igreja Efraim está nas nações. Então quando isso acontecesse, qual era a profecia de Zacarias? Quando isso acontecesse, iria se levantar uma guerra, a guerra dos filhos de Sião, Efraim e judeus, contra os filhos da Grécia. Pastor, mas essa guerra seria uma guerra bélica? Não, essa é uma guerra no campo do pensamento. Amém? Quando nós falamos de filhos, nós estamos falando de origem. Quando a Bíblia fala filhos de Sião e filhos da Grécia, está falando de origem. Por quê? Legalmente, a origem determina o pensamento, o comportamento e o destino. Por exemplo, quando eu olho para o Vinícius, para o Vitor, para o Juninho, falo assim: você é filho do Wellington. Por que eu sei? Porque o Wellington e a Jaciara é a origem deles, e a origem vai determinar o quê? A maneira como eles vão pensar, o comportamento deles e o destino deles. Por isso que fala de filho, por isso que nós chamamos de filho. Filho está relacionado à origem, amém? Porém, queridos,
a filiação, por mais que nós tenhamos uma origem, a filiação ela é legitimada pela obediência. Aquele a quem escolhemos obedecer é aquele a quem nós temos por pai. Quando a Bíblia fala dos filhos de Sião, está determinando primeiro a origem, mas também está determinando a obediência. Se estes estão obedientes ao que procede de Sião, ou aqueles que têm a origem, ou são obedientes ao que procede da Grécia. Então aquele a quem eu obedeço é aquele a quem eu tenho por pai. Se eu reconheço e entendo, porque isso fala de novo nascimento, todos aqui são filhos de Deus? Então levante a sua mão e diga: eu sou um filho de Sião. Então significa que a origem do nosso pensamento, a origem do nosso comportamento e a origem que vai nos dar um destino não procede da Grécia, não procede do pensamento humano, procede do pensamento de Deus. Porque Deus habita em Sião. Nós vamos entender um pouquinho mais. Quem está me entendendo? Está tudo bem aí? Então está falando da nossa origem, mas também está falando de quem obedecemos. Não basta você ser um crente frequentador de igreja. Se você pensa com um pensamento grego, e nós vamos entender o pensamento grego, se você pensa de uma maneira totalmente fora dos padrões de Sião, então o teu pai é Alexandre, não Jesus Cristo. O teu pai é Sócrates, não Jesus Cristo. Porque aquele a quem você escolhe obedecer é aquele a quem você tem por pai. Amém ou não amém, queridos? Então vamos lá. Oxe. Foi tudo aí. Espera aí, gente. O que aconteceu aqui? Só um minutinho, filhos. Aqui, cheguei no último. Agora vai. Vamos lá. Quando falamos da guerra dos filhos de Sião contra os filhos da Grécia, nós estamos apresentando a batalha pela mente. Entenda algo, querido. Toda batalha, toda guerra nos dias de hoje, ela é uma guerra que não está mais no campo bélico. Foi-se o tempo de que as nações guerreavam entre elas simplesmente pelo poder bélico, armas, tal. Hoje a batalha, ela está no campo da mente. Hoje você sofre, eu sofro diariamente uma guerra que é oriunda da nossa mente. Então o que acontece? Existem hoje dois tipos de pensamento. Existem muitos grupos, por causa da segmentação da sociedade, a polarização social. Então isso é natural. Então, mas não existe cada uma possui uma filosofia, não. Todos que estão segmentados de uma maneira, eles estão debaixo do espírito da Grécia, do pensamento da Grécia. E aí entra o cristianismo. Por que as pessoas estão atacando os cristãos nesse tempo? Porque o cristianismo é uma contracultura que vai totalmente em oposição aos pensamentos que este mundo está estabelecendo e na verdade está até mesmo formando opinião, inclusive de crente. Entendeu? Então nós estamos apresentando a batalha da mente no ser humano, onde este está em conflito direto entre a fé e a razão, entre o desejo e a obediência, entre a libertinagem e a moralidade. Isso está cada vez mais evidenciado neste tempo devido à segmentação, ou seja, o mundo hoje ele está dividido em segmentos. Faz sentido para você? Né? Direita e esquerda, por exemplo, politicamente. Esquerda, direita, centro. Nem para a direita, nem para a esquerda. Aí tem aquele que defende a pera, aquele que defende a maçã, aquele que defende, né? Então,
o mundo está totalmente segmentado, né? Polarizado. Então, esta batalha, ela está ainda mais evidente, porque há um conflito de opiniões, sim ou não? Há um conflito de opiniões, há um conflito de pensamentos, há um conflito de cosmovisão. Cada um está enxergando o mundo de uma maneira. Mas nós, cristãos, que nós vamos chamar de filhos de Sião, o nosso pensamento, que é a partir das Escrituras, amém, amados? Que é a partir de Sião, por isso nós vamos falar de Sião. Ele vai em total oposição ao que todo mundo está pregando, aprovando, ensinando. Ele vai totalmente em oposição. Por isso que este conflito, e eu sinto em dizer para você, este conflito que nós estamos vendo nas últimas semanas, por exemplo, por causa do pastor André Valadão, né, e outros, tem um outro pastor, né, e os pastores que estão envolvidos com a política, enfim, tudo, esse conflito vai ficar cada vez pior. E eu tenho que estar posicionado sabendo onde eu estou e quem eu sou, para que eu também não seja influenciado pelo espírito da Grécia. Porque não tem como misturar Sião com Grécia. Sião não tem nada a ver com Grécia. Os pensamentos de Deus não tem nada a ver com os pensamentos de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, que são os grandes pensadores da Grécia. Eles não são Jesus Cristo e eles não trazem a verdade. Eles trazem a verdade a partir do ser humano e não a partir de Deus. Para vocês entenderem, o pensamento, comportamento e destino dos filhos de Sião são determinados pelas Escrituras. Isaías 2,3 vai dizer: virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Então o padrão de pensamento, o padrão de comportamento e o destino dos filhos de Sião, ou seja, dos cristãos, são determinados pelas Escrituras. Ou seja, nós pensamos pelas Escrituras. Eu costumo dizer na nossa aula de cosmovisão, no ECAMI, que a Bíblia, as Escrituras, é o óculos pelo qual eu enxergo o mundo inteiro. Eu não enxergo a partir de mim, eu não enxergo a partir do mundo. Eu enxergo o mundo, eu enxergo as circunstâncias, eu enxergo todas as coisas, não a partir de mim e nem a partir do mundo, e sim a partir das Escrituras. É isso que nós chamamos de cosmovisão cristã. Por quê? De Sião sairá a lei. Então o padrão de pensamento do cristão, dos filhos de Sião, é Sião. Ele parte de Sião e não de Atenas. O padrão de pensamento nosso, o nosso posicionamento, ele parte de Sião. Agora, o comportamento e destino dos filhos da Grécia é o autoconhecimento. A filosofia vem de dentro para fora. Quem disse isso? Sócrates. A filosofia vem de dentro para fora. Sua função é despertar especialmente o autoconhecimento, pois a verdade está dentro de cada um. Quem disse isso? Esse camarada aqui, ó, a imagem construída de Sócrates, o pai da filosofia. Tirei esse trecho do livro que o Miguel tem, né? O Miguel é um grande estudioso. A História da Filosofia, de um autor brasileiro, Claude Blanc, página de número 7. Qual que é o padrão da Grécia? Eu não quero conhecer Deus. Todo conhecimento, ele parte de mim mesmo. Você entende agora o porquê que o mundo está segmentado? Porque cada um, pastor Daniel, vai procurando a sua verdade.
E aí ele vai defendendo a sua verdade. Por isso que dia após dia, com o passar dos anos, desde os tempos da Grécia, o mundo e o pensamento e a verdade se tornou relativa. A verdade, ela é relativa ao grupo que eu pertenço. Você está me entendendo? E dentro da segmentação mundial, o cristianismo eles estão reputando apenas como mais um segmento. É mais um segmento. E aí eles nos taxam de como? Conservadores, que é mais? Né? Não sei o que, fóbico, tudo quanto é fóbico, né? E tudo quanto é nome eles dão para nós, dentro do segmento, dentro do segmentarismo humano, social, aliás. Por quê? Pastor, por que tudo é relativo? Por que a verdade é relativa? Desde que a Grécia passou a dominar o mundo, a verdade se tornou relativa. A verdade sempre se tornou relativa. Pôncio Pilatos perguntou para Jesus: qual é a verdade? Quem lembra dessa frase de Pôncio Pilatos perguntando para Jesus no seu julgamento? Qual é a verdade? Porque não se tem uma garantia da verdade. Porque de acordo com a filosofia grega, a verdade está dentro de cada um. Por exemplo, cada um de vocês carrega uma verdade. Então a verdade ela é relativa. Agora, por que é importante encontrar essa verdade? De acordo com a filosofia grega, um dos principais dilemas vividos pelo ser humano é encontrar o quê? A satisfação. Por isso que todo mundo hoje, se você perguntar para todo mundo mudaria alguma coisa em si. Sim ou não? Pode perceber, a galera está tudo socada na academia, tomando bomba para ficar, né? Eu quero ficar. Por quê? Eu quero alcançar a satisfação. O maior dilema do ser humano, desde a queda no Éden, é: como eu posso ser feliz? Como eu posso ser feliz? Onde eu vou encontrar a felicidade? Ei, travou? Para Sócrates, a felicidade, a satisfação, é a obtenção do maior prazer possível e disponível ao ser humano. Este deve agir de forma a obter o máximo de prazer. Então, no pensamento grego, o que importa é você ser feliz, não importa a forma. Se você está satisfeito, se você encontra uma verdade e essa verdade te satisfaz, então não é errado. Você está entendendo, querido, o que eu estou querendo dizer? Que isso alimentou cada vez mais o pecado, e o homem, por causa desse tipo de pensamento, tem praticado e tem procurado cada vez mais criar formas de ofender a Deus. Padrão Babilônia de ser, porque a Grécia é também um tipo de Babilônia. Então, por causa dessa busca pelo prazer, que nasce uma palavra grega chamada hedonismo. O ser humano, inclusive o cristão que deveria ter o seu prazer no Senhor, ele está até mesmo na igreja. As pessoas hoje elas não querem encontrar uma igreja que prega o evangelho, elas querem encontrar uma igreja que ela se sinta bem. Faz sentido para você? Eu não quero mais uma igreja que prega o evangelho, eu quero uma igreja que eu possa me sentir bem. Eu quero me sentir bem nessa igreja. Então as pessoas estão em busca do prazer, estão em busca da autossatisfação. E não importa o que eu precise fazer para encontrar isso. Se eu não estou feliz no casamento, então a verdade é uma só: eu vou me divorciar, entendendo que o divórcio vai trazer a minha satisfação. Mas não, eu não quero casar, então o que eu vou fazer? Eu gosto da Juliana, então eu não vou me casar, eu não vou assumir um compromisso, eu vou morar junto. E eu vou estar satisfeito, está tudo certo. Ah, eu estou muito cansado, estou muito estressado, sou filho de Deus e mereço, então eu vou para o happy hour e vou fazer
vou beber e vou fazer tudo que me der na telha, eu vou fazer tudo que estiver dentro do meu coração, porque o que importa é seguir o meu coração. Siga o teu coração. Porque nada é errado se você estiver satisfeito. Nada é errado se, entre aspas, você encontrar prazer na vida. E é por causa disso que o ser humano está cada vez mais construindo um buraco para si mesmo, e o buraco está ficando cada vez mais fundo, que daqui a pouco não vai ter como sair dele. Por que você acha que as pessoas entram nas drogas? Por que você acha que as pessoas vão para os prostíbulos e ainda acha bonito? Por que você acha que hoje um homem, ele não quer ter apenas uma mulher, ele quer ter 10. Quer ter 7, uma para cada semana, uma cada dia da semana? Por que você acha? Amados, por que você acha que cresce, dia após dia, os disque bebidas, aberto 24 horas, 24 horas à disposição para todo mundo se satisfazer? Tudo gira em torno do ser humano. Por que os mercados estão abertos praticamente 24 horas? Porque o meu cliente, ele quer ir no mercado a hora que ele quiser. Então quem quiser se sustentar, que trabalhe, que venha trabalhar de domingo a domingo comigo. Ou seja, alguns estão sendo sacrificados para o prazer dos outros. Isso é o pensamento da Grécia. Isso foi o que resultou na filosofia. E todo mundo está contaminado com a Grécia. Porque todo mundo possui uma verdade. A verdade, ela é relativa. Tanto que se tiver alguém assistindo na internet e não estiver de acordo, ele vai colocar, por exemplo, uma carinha lá de vermelhinha, de bravo. Eu não concordo com o que esse pastor está falando. Pode não concordar, mas essa é a realidade. O pensamento mundano, ele está relacionado com a Grécia. E nós precisamos entender, você cristão, você que me ouve, você precisa entender que o teu padrão de pensamento não é a Grécia. O teu pensamento, o teu padrão de pensamento é Sião. Porque de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não tem nada a ver com Atenas, não tem nada a ver com a Grécia. Então o nosso padrão de pensamento, e esse padrão de pensamento vai gerar um comportamento. Por quê? Tudo que eu penso, eu sinto, e tudo que eu sinto, eu pratico. Todo pensamento gera um sentimento, e todo sentimento gera uma ação. Se você pensa pela Grécia, você vai sentir como a Grécia e vai agir como a Grécia. Mas se você pensa como Sião, se o seu padrão é Sião, então você vai sentir como Sião e vai se comportar como Sião, como filho de Sião. Amém ou não amém? Para Deus, diferente de Sócrates, a felicidade ou a satisfação está em temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Olha como conflita, por isso que não dá liga. Não tem como misturar filosofia com Bíblia. Pensamento grego com pensamento cristão. Não conjumina, como dizia um amigo meu. Não conjumina. Olha o que diz, Salmo 128:1. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Então para nós, a nossa satisfação, nós não encontramos nos prazeres dessa vida, ou aquilo que a minha carne deseja, mas sim o que Deus quer. Onde que eu vou encontrar o padrão da felicidade? Temendo a Deus, e andando no seu caminho, fazendo o que Ele estabeleceu. Amém? O cristianismo, após a diáspora judaica, se manteve de pé através dos patriarcas da igreja, que também eram filósofos. Homens como Justino Marte, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, foram homens que buscavam alcançar o equilíbrio entre a fé e a razão.
tentavam explicar a fé. Então deixa eu explicar para você, querida. A Bíblia diz que o justo vive da fé. Amém ou não amém? Agora, como se explica a fé? A ciência até hoje tenta explicar a fé, mas não consegue. Por isso que a ciência é incrédula. A ciência ela é 100% incrédula, porque ela tenta explicar o inexplicável. Por quê? Porque a razão opera no natural e a fé opera no sobrenatural. Por isso que não se explica algo que é sobrenatural. Não tem como explicar algo que é sobrenatural. Ah, mas por que você acredita na Bíblia? Foi escrita por homens. Mas não foi qualquer homem. Foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas como que você sabe? Fé. Fé. E o que é fé? De acordo com o autor de Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não vi Moisés escrevendo, mas creio no que Moisés escreveu. Eu não vi Pedro escrevendo, mas eu creio no que Pedro escreveu. Eu não vi Paulo escrever, mas eu creio no que Paulo escreveu e tenho elas por verdade para a minha vida. Ninguém explica isso. Nem a filosofia explica. E não tem como explicar. Por isso que fé não se explica, fé se vive. Você não foi chamado para entender a fé, você foi chamado para viver fé. Qual é o problema dessa batalha, amados? Qual que é o maior problema? Pastor, por que o pastor está trazendo? Existe alguma problemática em cima disso? Com certeza. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Agora preste bem atenção nesse grifo. Destruímos o quê? Vãs filosofias e arrogância que tenta levar pessoas para longe do conhecimento de Deus. O que a filosofia fez? Levou as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Por isso que algumas pessoas, até ontem recebi uma pergunta no CAN da pastora Paula, por que algumas pessoas não acreditam em alguns pontos da Bíblia? Porque elas estão influenciadas pela filosofia. Porque elas estão influenciadas por pensamentos de homens que nunca tiveram qualquer conexão com Deus, Douglas. Pessoas que nunca experimentaram um verdadeiro encontro com Jesus. Então essas vãs filosofias, elas não têm como objetivo fazer com que você conheça Deus. Porque o padrão filosófico é, você tem que conhecer a partir de você. Porque você é um Deus. Então você estabelece as verdades que você quer viver. E aí o que acontece? Há uma miscigenação de fé e filosofia, que acaba fazendo com que as pessoas busquem Deus para obter os seus próprios prazeres. Entendeu? Então isso faz com que as pessoas se afastem do conhecimento de Deus. Elas não conhecem. Nós vivemos uma geração que não conhece Deus. Elas sabem o que Deus pode fazer, mas elas não conhecem a Deus. Não conhecem. É uma geração que nunca teve uma experiência com Deus. É uma geração que busca o transcendente, mas ela não consegue viver as experiências do transcendente. E é por isso que elas estão dentro da igreja, cantando para Deus, entre aspas, falando de Deus. As igrejas estão lotadas, as pessoas estão cada vez mais, mas elas saem dos cultos, elas saem das conferências e continuam vivendo a mesma vida de sempre, buscando o quê? Os seus próprios prazeres, porque não conhecem a Deus. Porque não conhecem a Deus. Conhecem apenas de ouvir falar. Acha bonito, por isso que está em alta as frases de efeito. Então as frases são meras o quê? Filosofias, maneiras de pensar. Esses dias eu vi um post, né? Porque
Lázaro não era apóstolo, mas era amigo. O que importa é a intimidade. Pura filosofia. Porque Jesus não revelou o reino para Lázaro, revelou para os apóstolos. E apóstolo não é um cargo, é uma função do corpo. Por isso que eu não posso estabelecer uma filosofia dentro do cristianismo. Eu tenho que entender que o meu padrão de pensamento é o pensamento de Deus. Em Isaías diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os seus. Então o maior desafio do cristão não é encontrar o conhecimento de si, e sim encontrar o conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Só quem tem coragem, levanta a mão e diga: eu preciso conhecer a Deus. Só que você não vai conhecer a Deus olhando a partir de você. Você tem que encontrar Deus olhando a partir do próprio Deus. E como que Ele fez isso para a gente conhecer Ele? Ele deixou a sua palavra, para que através dela você pudesse conhecer a Deus. Não conhecer a teologia, não conhecer, queridos, a superficialidade de Deus, mas se aprofundar em Deus. Como diz o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amados, e detalhe, quanto mais você conhece de Deus, mais você descobre que você não conhece Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria. Paulo diz isso em Romanos 11: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento. Paulo, como um bom filósofo, um pensador da igreja, mas ele não pensou segundo a Grécia. Tudo que Paulo pensou, a maneira como ele estabelece a sua filosofia, ele estabelece a partir do pensamento das Escrituras. Por isso que Paulo, Pedro, esses homens vão falar do que? Santidade, verdade, justiça, equidade, amor, porque é o padrão das Escrituras, não é o padrão da Grécia. Os cristãos que nasceram segundo o Espírito não devem contemplar o mundo, o sistema, e buscar a satisfação de acordo com os padrões filosóficos, mas de acordo com a vontade de Deus. Não adianta você falar, querido, amados, eu tenho um sonho, eu vou correr atrás do meu sonho. Quanto eu não escuto cristãos falando isso? Quando a pessoa fala isso para mim, eu não vou falar isso para a pessoa porque eu tenho respeito. Cada um tem o direito de pensar o que quer. Mas quando a pessoa fala, é porque eu vou buscar os meus sonhos, eu falo assim, ela não entendeu o que é o cristianismo. Porque o verdadeiro cristianismo é: eu não tenho mais sonhos, eu vou viver os sonhos dele. Eu não tenho mais vontade, eu vou viver a vontade dele. Todas as vezes que eu quero buscar a minha autossatisfação, eu me comporto como o jovem rico. Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? Olha, se você obedeça a lei e tal, mas se você quer ser perfeito, e a palavra perfeito aqui é santo, é separado, é uma pessoa eleita, que anda segundo os padrões de Deus, se afasta das riquezas, pega tudo que você tem e vende e dá para os pobres. Mas Jesus está preocupado com o pobre? Não, querido, Jesus estava preocupado com ele, porque o coração dele estava aprisionado nas riquezas. Aquele jovem simplesmente vira as costas, porque ele tinha muitas posses. E muitas vezes nós somos assim. Nós podemos não ter dinheiro, mas nós temos uma vida pela frente. Pastor, eu sou ainda um jovem, eu tenho que conquistar os meus sonhos. Isso não é cristianismo, isso é filosofia grega. Eu tenho um sonho de ser isso. Não, eu não tenho sonho de ser, eu vou ser o que Ele quer que eu seja. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Eu vou caminhar no caminho que Ele quer que eu caminhe. Isso é cristianismo. Isso é padrão Sião. Israel não conquistou uma terra que eles sonhavam, eles conquistaram a terra que Deus projetou para ele. Levante sua mão e diga: eu não vou conquistar a terra dos meus sonhos, eu vou conquistar a terra que Deus preparou para mim.
E detalhe, querido, a terra que Deus preparou para eles era uma terra que emana leite e mel, por causa das cabras, mas era uma terra que não tinha água. O próprio Deus fala para eles: a terra que eu vou mandar vocês não é igual no Egito, onde vocês vão trabalhar. O padrão de Sião, vocês vão ter que plantar e esperar eu mandar a chuva, porque eu vou sustentar. Só que nem todos estão dispostos a viver isso. Queremos o quê? Construir os nossos sonhos. E queremos que Deus esteja conosco para construir os nossos sonhos. Eu quero conquistar os meus padrões. Eu quero viver de acordo com a minha vontade. Por isso que quando o cristianismo começa a exigir um pouquinho mais, muita gente é como parafuso. Se apertar um pouquinho mais, espana. Se exigir um pouquinho mais, vai embora. Por quê? Não entendeu o que é cristianismo. Por que não entendeu? Porque não conhece a Deus. O problema da filosofia é esse. Ela afasta as pessoas do conhecimento de Deus. E a nossa função como cristãos é fazer o quê? Pegar todos esses pensamentos e torná-los obedientes a Cristo. É isso que eu estou fazendo aqui nessa manhã. Eu quero pegar o teu pensamento, porque a guerra é no pensamento. Eu quero que você pense diferente. Eu quero pegar hoje, literalmente, eu quero pegar o teu pensamento e torná-lo obediente a Cristo, para você conhecer a Deus. Amém? Rapidamente, vamos seguindo aqui, porque a hora voa, meu amigo. De acordo com as Escrituras, o cristão, pega a Bíblia agora, vamos fazer um bate-bola. Primeiro, o verdadeiro cristão não busca os seus próprios interesses, ele busca primeiro o reino. Primeiro vem o reino e a justiça, depois o resto Deus acrescenta. Mateus 6,33 vai dizer o quê? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Pastor, que demais coisas? Se você pegar o contexto, Jesus está falando da solicitude da vida. Por que andeis ansiosos? Pelo que haveis de comer? Pelo que haveis de beber? Ou pelo que haveis de vestir? Ansiedade, querido, não é só aquela pessoa que sofre com aquele negócio, com aquele aperto no peito, que dá umas crises, que nós não dormimos à noite. Não é essa ansiedade. Porque na ansiedade de possuir as coisas, nós gastamos a nossa vida. Por isso que eu gosto de uma frase de um pensador, filósofo desse tempo, chamado Dalai Lama. Perguntaram para ele: o que você mais admira? Eu admiro os homens. Por quê? Porque eles gastam a saúde, eles acabam com a saúde para ganhar dinheiro, depois gastam o dinheiro para recuperar a saúde. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. É um filósofo, mas é uma realidade do ser humano. E por que isso? Porque as pessoas estão desesperadas em conquistar, já não há padrão. O meu sustento vem do meu braço, se eu não fizer, se eu não trabalhar... Não, Deus, por que você anda ansioso pelas coisas dessa vida? Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber e pelo que haveis de vestir? A vida não vale mais que o alimento? Jesus disse: a vida não vale mais que o alimento? Dá uma cotovelada no seu irmão que está com cara de assustado e fala para ele assim: irmão, a sua vida é mais preciosa que o dinheiro. Fala para ele: por isso não gaste a sua vida para ganhar dinheiro. Estou chamando sua atenção aqui, ó. Acorda. Não é a vida melhor que o alimento? Olha para os lírios do campo. Olha para os antes ele fala olha para os pássaros. Eles não trabalham e nem semeiam. Contudo, o vosso Pai, porque Ele não é Pai dos pássaros, Ele é o teu Pai. O vosso Pai as alimenta. Não tendes vós mais valor do que os pássaros, homens de pouca fé? Jesus está falando no contexto desse texto. Olhe para os lírios do campo,
que não fazem nada, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Por que andeis ansiosos? Aí Jesus vai ensinar o segredo. Qual é o segredo? Qual é o pensamento de Sião? Busque primeiro o reino de Deus. Isso tem que ser a sua prioridade. Quem pensa como Sião, quem é filho de Sião, pensa assim. Se você ainda não consegue pensar assim, você precisa urgentemente se desvincular da Grécia, porque você está preso na Grécia. E muitas vezes, cara, quem é pai da Grécia não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é pai de Sião. Ele vai governar em Sião, ele não vai governar em Atenas. Se alguém pensa diferente, você não é filho de Deus, você é filho de Sócrates. Segundo, de acordo com as Escrituras, o cristão tem o seu prazer na lei do Senhor. Salmo 1, verso 1 e 2, abre aí. Salmo 1, verso 1 e 2, abençoado com felicidade. Eu amo a versão King James por causa disso. Ela diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É o meu padrão de pensamento. Eu não vou pensar nos meus sonhos, eu vou pensar nas Escrituras. Eu vou pensar na lei do Senhor, o que Deus quer para mim, o que Deus deseja que eu faça, o que Deus deseja que eu seja. Então o meu padrão não é o meu pensamento, o meu padrão é o pensamento de Deus. O que Ele quer não é o que eu quero. Amém? Terceiro, de acordo com as Escrituras, o cristão vai bênção. Não enrosca não. Ora para que a vontade de Deus seja feita. Vá agora a Mateus capítulo 6. Verso 9 e 10, Mateus 6, verso 9 e 10, oração do Pai Nosso, que todo mundo por causa da religião aprendeu a repetir, mas não presta atenção no que ora. Eu quero levar você a prestar atenção no que você orou a sua vida inteira. Olha o que Jesus diz: por essa razão vós orareis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Agora preste atenção: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Então o verdadeiro cristão, o filho de Sião, ele não ora pedindo posses. Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá um carro. Não estou falando para você que é errado. A Bíblia diz que as nossas orações, as nossas petições, os nossos anseios devem ser apresentados diante de Deus na oração, na súplica, com ação de graça, mas não é a sua prioridade. Você tem que entender que Deus não vai dar a casa que você quer, é a casa que Ele deseja dar para você. Amém? Você vai viver de acordo com o padrão: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Não é o meu sonho, é o sonho dele. Não é o meu projeto, é o projeto dele. E detalhe, o projeto, o plano, o sonho dele é muito melhor que os seus, querido. Jeremias 29, 11, ele diz: eu é que sei que pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a esperança e o futuro. O plano de Deus é melhor. Saia do pensamento grego: ai, porque o meu sonho, porque o meu projeto, porque o meu, que meu, é Deus. Então o verdadeiro cristão, ele ora como Jesus orou: Pai, se possível afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O cálice se afastou de Jesus? Deus livrou ele da morte? Porque o que prevalece é a vontade dele. Só que nós não temos esse entendimento. O que acontece? Muitos de nós, ou os cristãos, graças a Deus essa igreja não, mas muitos estão todos os dias, todo domingo, domingos durante a semana, fazendo campanha para buscar as coisas pessoais e não a vontade de Deus. E não a vontade de Deus. De acordo com as Escrituras, o cristão busca compreender a vontade de Deus. Efésios 5,17.
Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Deixa eu perguntar para você, você que tem feito projetos, tem feito coisas, tomado decisões, é a vontade de Deus? Pastor, eu vou perguntar de novo, isso que você está querendo fazer é da vontade de Deus? Porque o verdadeiro cristão não busca os seus próprios interesses, ele busca compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer de você? Muitas pessoas, pastor, qual que é o meu destino profético? Você tem que saber. Não adianta eu dar uma palavra para você, uma revelação. Por que as pessoas, pastor Daniel, estão procurando profecia? Porque são pessoas que estão sem destino. E por que estão sem destino? Porque não conhecem a Deus. Porque Deus é Pai. E todo filho que caminha com o Pai tem o seu destino traçado. Não preciso de palavras de autoafirmação. Eu preciso da direção do Pai. Então a pergunta que eu faço é: tudo que você está querendo fazer, os planejamentos, inclusive tem até campanha, né? Eu acho engraçado as campanhas, né? 12 dias e não sei o que, para 12 tempos de vitória, né? Aí a pessoa coloca: esse ano eu quero fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Senhor, o Senhor é obrigado a fazer. Não, Deus não é obrigado a fazer. Se tem uma coisa que eu aprendi a fazer, queridos, é toda virada de ano, nosso culto da virada, eu pego a minha família e falo: Senhor, eu não vou nem fazer projeto, não vou fazer nada. Eu só quero que seja feita a tua vontade. O que o Senhor projetou, nós vamos viver. Se tiver que passar por tribulação, ganzu letová. Se tiver que prosperar, se tiver que fazer alguma coisa boa, louvado seja Deus. Se você perguntar para mim: pastor, qual é o teu maior sonho? Eu não tenho sonho. Eu quero viver o projeto de Deus. Se Deus mandar eu ir para tal lugar, eu vou. E vou estar feliz. Se Deus falar para mim: vai lá, eu vou lá, eu estou feliz. É assim que funciona. De acordo com as Escrituras, o cristão se santifica aguardando o dia da redenção. 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro cristão não vive dissolutamente, não vive nos prazeres da vida, ele vive em santidade. Por quê? Porque ele carrega uma esperança. Então ele vai se manter todos os níveis, corpo, alma e espírito. Ele vai se manter irrepreensível, para que o dia que ele vier me buscar, eu me encontre plenamente preparado para estar com ele para o resto da eternidade. De acordo com as Escrituras, o cristão não se amolda aos padrões deste mundo. 1 Pedro 1 Pedro capítulo número 1, versículo 14, vai dizer assim: como filhos da obediência. Você é filho de Sião, amém? Então você é um filho da obediência. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhais outrora, quando vivieis na ignorância. Não permita, como filho da obediência, como filho de Sião. Os filhos de Sião não se amoldam aos padrões deste mundo. Os filhos de Sião não vivem de acordo com os padrões filosóficos de Sócrates. Os filhos de Sião vivem de acordo com o padrão de Cristo. Cristo é o meu padrão, Cristo é o meu modelo. Amém ou não amém? Esse é o padrão de pensamento dos filhos de Sião. Por quê? Os que são segundo a carne, padrão grego de ser, é o padrão vivido pela carne. Nós vamos satisfazer, o negócio é eu estar feliz, eu estou satisfeito, eu quero estar satisfeito, eu quero estar legal.
Aqui, ó, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. Posso falar a verdade para você? Filosofia grega é morte. Padrão Grécia é morte. Mas padrão Sião, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quer ter vida e quer ter paz? Seja filho de Sião e não filho da Grécia. Viva nos padrões de Sião e não nos padrões da Grécia. De acordo com o pensamento grego, a verdade se encontra dentro do homem que deve buscá-la para encontrar a felicidade. Para os filhos de Sião, os cristãos, a verdade não se encontra na filosofia, na religião e menos em nós mesmos. A verdade não é uma filosofia, a verdade não é um pensamento, a verdade é uma pessoa para nós cristãos. Para os filhos de Sião, a verdade é uma pessoa, ela não se encontra em uma pessoa, a verdade é uma pessoa, amém? A verdade é uma pessoa e somente nessa pessoa todo ser humano tem a oportunidade de encontrar a satisfação e a resposta para a sua existência. Quer encontrar a resposta para a sua existência? Jesus Cristo, Ele mesmo disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer sair do marasmo, parar de se perder? É só encontrar Jesus, que nele você vai encontrar o caminho, nele você vai encontrar a verdade, nele você vai encontrar a vida, porque nele estão todas as coisas que nós precisamos. E quando nós encontramos Jesus, isso basta. O Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu estou plenamente satisfeito com a pessoa do meu Senhor Jesus Cristo. Se é para Ele, Ele merece. O maior pensador cristão, o apóstolo Paulo, ele disse isso, e eu encerro aqui a ministração. Atos 17, 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Coloquei até a figura, porque para mim Jesus é igual a esse cara. Porque nele, levante a sua mãozinha, você que é filho de Sião, repita isso no 3, vamos juntos repetir, 1, 2, 3. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso pensamento. Nele, só nele, somente nele. Eu não preciso de Sócrates, eu não preciso de Platão, eu não preciso de Tomás de Aquino, eu não preciso de Agostinho de Hipona, eu não preciso de Calvino. Eu só preciso dele, eu só preciso dele. Eu preciso encontrar a verdade, então eu preciso dele. Eu preciso encontrar a felicidade, então eu preciso dele. Eu preciso encontrar a satisfação, então eu preciso dele. Por que dele? Porque nele nos movemos, nele nós vivemos e por ele nós existimos. Esse é o padrão dos filhos de Sião. Vamos subir, filho. Nele. Tudo que nós precisamos está nele. Todas as respostas que eu preciso para a minha vida está nele. Pastor, eu não encontrei todas as respostas para a minha vida, então você precisa conhecer mais a Ele. Pastor, eu ainda não encontrei a satisfação plena, então você precisa conhecer Ele. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo é Ele. Se coloque de pé.